Depois da vitória do Palmeiras, tá todo mundo apavorado com o Verdão. O pessoal achou que o Palmeiras ia conseguir aí apenas um empate contra o São Paulo e o Vitor Roque tratou de dar número final ao placar. 1 pro Verdão e 0 números finais ao placar, não é? Números finais, porque 1 pro Palmeiras, 0 pro São Paulo. E o Mauro César Pereira falou do jogo. Vamos ver o que o Mauro César falou após São Paulo e Palmeiras. Palmeiras 1, São Paulo 0. Também, né, Mauro, a competitividade, né? Porque o Palmeiras, esse Palmeiras, a gente tá falando de 24 pontos disputados no Campeonato Brasileiro, 19, né, conquistados. É um baita de um aproveitamento. E na Libertadores, 12 pontos conquistados de 12 disputados, né? 100% de aproveitamento. A competitividade também desse Palmeiras, eu acho que tem que ser muito elogiada. Eu concordo com o Mauro que a atuação de hoje é muito abaixo, né? A atuação de hoje dos dois times. Só que eu acho que se alguém mereceu vencer, foi o Palmeiras. Que eu acho que ameaçou mais, tentou mais. O Estevão, ele chama muito o jogo. O Estevão dá um volume de jogo. Foi uma atuação maravilhosa do Estevão? Não foi. Mas ele dá volume para esse Palmeiras. Ele chama, ele cria chance. Aí eu digo, eu acho que se alguém mereceu vencer nesse jogo, foi o Palmeiras. E o aproveitamento também, né, Piperno? Nessas duas principais competições. Porque a gente está falando de um time que fez, como eu disse, 100% de aproveitamento na Libertadores, inclusive num jogo muito chato, na maior altitude dessa Libertadores, que foi no estádio do Bolívar, e o Palmeiras venceu na altitude. E no Brasileiro é o líder com 19 pontos em 24 disputados. Então, eu acho que essa competitividade, na hora que vale... E outra coisa também, tá? Essa vontade de ganhar desse Palmeiras, como disse o Mauro. Olha a comemoração do gol. Parecia comemoração de título, pô. Olha isso que tá passando aí na imagem agora. Olha a vontade desse time de ganhar. Isso eu elogio muito nesse Palmeiras, cara. Eu não vejo esse Palmeiras acomodar. Eu não vejo esse Palmeiras perder a vontade de ganhar. E isso eu acho que tem muito do Abel Ferreira. De verdade. Eu acho que ele não deixa os caras pensarem, já ganhei tudo. Não tem... Que já se falou muito disso em outros clubes, inclusive no Flamengo, de pouco tempo atrás. No Palmeiras, você vê que é muita cobrança para ganhar o tempo todo. E essa comemoração de gol que parecia título mostra isso. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube e na TV. Hein, Piperno? Essa competitividade também impressiona, né? Nesse começo de Brasileiro e Libertadores. E essa comemoração como se fosse um título. Tem um pouco da cara do Abel de não deixar esse time perder o tesão por ganhar? Bem, ele foi contratado por 25 milhões de euros, né? Jogador caro assim é para isso, decidir jogo grande, decidir clássico, e ele teve os méritos todos, né? Custou a fazer o primeiro gol, marcou contra o Vasco, marcou no meio de semana, quando perdeu também um gol impressionante, mas hoje ele teve todos os méritos, porque ele fez toda a jogada. E não foi cavando pênalti, né? Como no Campeonato Paulista. Ele pegou a bola na esquerda, brigou por ela, tabelou e pegou o rebote de uma grande defesa até do Rafael e marcou o gol da vitória do Palmeiras. São dois aspectos que têm que ser considerados aí. Primeiro, a vitória importante, e ela emociona o torcedor por ser no último lance. Depois, a fraquíssima atuação das duas equipes, né? O Palmeiras jogou muito pouco, pelo que pode apresentar, pelo elenco que tem, pelos jogadores que estavam no banco, as opções que o técnico tinha, futebol muito pobre. E o São Paulo, nem pensar. O São Paulo, apesar de ter tido uma chance ou outra, a postura do São Paulo num jogo como esse é muito pequena. É muito pequena. É de um time que joga ali quase que por uma bola. Eu acho que dá para fazer um pouco mais. Dá para tentar um pouco mais, especialmente diante de uma atuação bem abaixo do que se espera do Palmeiras, que tem sido um time que vence os jogos, mas que não tem feito grandes jogos no Brasileiro. Semana passada contra o Vasco foi assim, hoje novamente. Então os 3 pontos é o copo meio cheio. O nível das atuações, na minha opinião, é um copo meio vazio. Vitor Roque, que é igual ketchup, depois começou a sair, saiu tudo de uma vez, já foram 3 gols nos últimos 3 jogos. E ele luta muito para conseguir a bola. Então, mais para além da conclusão, que a bola sobrou para ele, ele tinha brigado antes. Ele briga antes com o Ferrarese, vai para o meio da área e a bola cai no pé dele para concluir. Um Palmeiras que não desiste e um Vitor Roque que se encaixou nesse estilo, né, Zinho? Sem dúvida. No estilo Abel, né, Ferreira, o treinador, que prioriza muito o conjunto,
né, a organização, é um time, como foi falado pelo Piquerez, né, resiliente. Não desiste, acredita, não deixa os momentos ruins atrapalhar uma sequência, um objetivo. O Palmeiras vive um grande momento e o trabalho do Abel é espetacular porque ele mexe no elenco. Você vê que o time que jogou contra o Cerro Porteño, vários jogadores hoje ficaram no banco. O próprio Vitor Roque, ele entra no jogo, né? O Emiliano Martínez, o volante, começou com o Aníbal hoje. E aí a gente vai falar de alguns atletas, né, que não começaram o jogo. Primeira oportunidade do Paulinho, começar jogando, ganhar o seu ritmo. Jogador que vai ser com certeza fundamental para o Palmeiras. Aí entra o Maurício. No jogo passado entrou o Veiga, que também entra nesse jogo, no lugar do Estevão. É um jogo muito equilibrado no segundo tempo. Primeiro tempo o Palmeiras foi muito superior. O São Paulo foi um time mais conservador, muita marcação, muita determinação, muita aplicação do São Paulo, pedindo que o Palmeiras chegasse, construísse algumas oportunidades, mas não tão claras. Acho que uma do Estevão, sim, que ele individualmente é o cara diferente mesmo, conseguiu criar uma jogada e chutou para fora. Agora, no segundo tempo, o São Paulo equilibra mais o jogo. Teve até boas oportunidades, teve chances para abrir o placar, ficou um jogo mais de trocação, começou a ter as trocas, a movimentação dos treinadores. E nessa jogada, muito característica do Vitor Roque, ele vai e luta até o final, ele que dá o passe, né, para o Felipe Anderson bater, uma grande defesa do Rafael, mas ele estava bem posicionado, ficou essa dúvida, né? Eu, particularmente, quando eu vi a imagem, eu já tinha falado, cara, não estava impedido, né? Então, lance muito ajustado, confirma o gol, vai essa explosão, porque gol no final, clássico, rivalidade, aí tem uma festa que parece que é comemoração de título, mas é comemoração de primeira colocação, né? O Palmeiras está ali, 19 pontos, é o líder absoluto no campeonato, grande momento na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, e com crescimento de jogadores que estavam fora, machucados, voltando, incorporando. O que precisa é o Abel, tudo bem, teve a falta no Estevão, poderia sim ter ali o juiz depois dar um amarelo para o zagueiro do São Paulo, mas o destempero vai prejudicar, porque vai estar fora do próximo jogo, vai estar suspenso, né? Exagera nessa hora, mesmo achando que a reclamação cabe, mas sem o exagero, para não ser expulso. É o que falta para o Abel, porque no resto ele é maravilhoso. Eu tinha certeza na hora, vendo o jogo, que o juiz ia dar o cartão amarelo, porque foi tão ostensivo, né? O Ferrarese puxando o pé, eu falei, ele deu a vantagem, mas vai voltar e vai dar o cartão amarelo. E essa foi a principal reclamação dos palmeirenses, e isso que gerou a expulsão do Abel, que não quis, em comum acordo com o Palmeiras, não quiseram ter a entrevista coletiva do técnico por causa disso, por causa mais esse entreveiro, né? Mais esse cartão amarelo do Abel por reclamação. Mas vamos ouvir mais do Zubeldia agora, falar também mais sobre o São Paulo na partida, a primeira derrota do Tricolor. E o herói do jogo, o Vitor Roque, falou também depois desse terceiro gol dele em 3 jogos. Fiquei esperando ali, ansioso. Graças a Deus deu tudo certo, deu o gol e fiquei muito feliz. Para mim foi muito difícil, senti um pouco sim, a verdade, mas graças a Deus o grupo todo me apoiou, o professor também, Abel, me apoiou, me ajudou, todo o Palmeiras, e tem me dado confiança mais e mais no dia a dia, no trabalho, y hoy más una vez fui muy feliz marcando ese gol. Acho que el equipo siempre compitió, siempre dentro de los recursos que tenemos, ¿no? O sea, fue un partido muy disputado, y bueno, después acho que si pretendíamos el triunfo, esas 2 o 3 que tuvimos en segundo tiempo, por ahí una tendríamos que haber convertido. Y él siempre insistiendo con su recurso, ¿no? Cuando se agotan los titulares, tienen mutuo recambio también para seguir con una idea de presión, de ataque al espacio. Y bueno, y también el Gramado, creo que la primera parte hace su trabajo, porque no es algo que estamos acostumbrados, no es una excusa, pero sí hay un rival que está acostumbrado al Gramado, hay otro rival que no está acostumbrado al Gramado. Entonces, ante un equipo físico como son el de él, físico, de jerarquía, con mucha inversión, no es fácil el partido. Pero las veces que no hemos disputado con él han sido partidos muy fechados, y bueno, quizás nos enfrentamos en el año en alguna Copa Libertadores, Copa Brasil, o bueno, pronto nos enfrentaremos en el Morumbi si Dios quiere.
Tá aí, o São Paulo, então, neste momento... São Paulo, muitos empates no Campeonato Brasileiro, né? Primeira derrota, mas teve uma vitória só. Então, o São Paulo está ali na 16ª colocação com 9 pontos. E a gente viu o Zubeldia reclamando do gramado sintético de Barueri, da falta de costume dos seus jogadores. Tudo bem para o São Paulo, que vem bem na Libertadores? Ou está um sinal de alerta ligado por essa posição no Brasileirãozinho, tendo em vista o que mostrou em campo hoje? Jogou de igual para igual com o Palmeiras, teve seus momentos, mas o Palmeiras realmente é um time mais forte, né? Sim, tem mais recursos, como ele mesmo falou, o Zubeldia. Você vê que as opções do Abel são melhores, né? O São Paulo, além de ter um elenco mais reduzido, tem problemas das contusões, jogadores que estão fora, né? Assim, o Calleri acho que nem joga esse ano mais, o Lucas fora também, o Oscar começou no banco, o Luciano também começou no banco, opções dele também, né? Mas acho que o Oscar é muito assim, se condicionar novamente e de repente o próprio gramado. O Oscar foi um dos jogadores que reclamou sobre isso, né? Acho que tem diferença sim, o Palmeiras está mais acostumado, isso aí é correto que ele fala. Só que os 6 empates que o São Paulo tem no campeonato não foi em campo sintético. Então, assim, o jogo contra o Palmeiras, ele pode até falar, leva uma vantagem, é um time fisicamente preparado, tem mais condições, tem mais recursos e está mais acostumado a jogar no gramado sintético. Perfeito. Mas os outros 6 empates, inclusive jogando no Morumbi empatou, não teve o gramado sintético. Então foi um desempenho ruim. Na Libertadores anda bem, né, classificado aí. Então, nas Copas, né, ou seja, no mata-mata, precisa, como ele falou, aproveitar agora os 2 jogos que tem em casa, né, Grêmio e Mirassol. Somar esses pontos, vencer, né, 2 vitórias consecutivas, os times sobem na tabela. Você pode olhar aí, né, o Botafogo ganhou, subiu na tabela, o Atlético Mineiro ganhou, subiu na tabela, o Cruzeiro ganhou, está lá no G4. Então é importante vencer. Se empatar todos os jogos do campeonato, você cai para a 2ª divisão. Então, assim, o São Paulo precisa vencer. É isso. Aí nesse jogo a gente teve a volta do Oscar, né? Entrou durante a partida, mas evidentemente sem a mesma pegada de outros tempos. Precisa se recondicionar. Vale para o Paulinho também, que saiu jogando pela primeira vez como titular no Palmeiras. Eu gravei um monte de vídeos. Infelizmente tive que reeditar um monte. Este é um deles. Até falei que concordo com o Mauro César quando ele fala que o jogo foi ruim. Foi ruim, mas em dado momento do jogo, ao mesmo tempo que eu percebi que o jogo estava muito ruim, eu percebi também que o Palmeiras era muito superior ao São Paulo. O Palmeiras com uma posse de bola absurda, mais finalizações, mais tudo. E realmente, depois nas estatísticas, fui comprovar que a sensação que eu estava tendo era a real sensação do que estava acontecendo, porque os números das estatísticas mostram que o Palmeiras foi melhor em tudo, inclusive no gol do Vitor Roque, que foi justo. Por tudo que o Palmeiras estava sendo melhor em tudo, faltava ser no gol. E fez o gol. A única coisa que ficou igual foi expulsões, né? Mas até nisso o Palmeiras teve o técnico expulso, não auxiliar técnico. São Paulo nem a isso se prestou, né? Ou seja, até em expulsão o Palmeiras teve o técnico expulso, não o reserva do técnico. Então, muito bom. Concorda com o Mauro César ou não? Coloca aí o seu comentário, deixa o seu placar. Agora, com esse futebol pobre aí, o Palmeiras é 100% na Libertadores e no Brasileirão. Aí o Mauro César vai falar, isso para a América do Sul funciona. Então por que o Flamengo não adota a prática e começa a funcionar também, já que ele não tem funcionado na Libertadores? Em Mauro César Pereira, por quê? Responda-nos. Mais um vídeo esperando aí. Avante palestra.